Quero convidá-los a fazer uma leitura bíblica. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Serão 3 versículos, versículos 5 e 6 e depois versículo 9. Que por sinal foi o texto da leitura da palavra desta noite. O Espírito Santo, ele faz coisas fenomenais, tremendas e nos surpreende. E quando ele tem algo a falar a respeito de um assunto, ele vai preparando, não é? Deus já tinha colocado assim ao meu coração, e nosso irmão amado, pastor João Carlos, fez a leitura exatamente no texto, apenas incluindo 3 versículos a mais do que eu tinha recebido de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: vós, dizendo à igreja agora, também, como pedras vivas, são 2 coisas, são edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Repita comigo: casa espiritual, e sacerdócio santo. Muito bem. Aí continua a leitura assim: para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vou repetir: para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Agora versículo de número 9, aonde vai dizer o seguinte: mas vós sois 4 coisas, 4 qualificações ou especificação. Primeiro, geração eleita, aleluia, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Em outra versão diz povo escolhido. Qual que é a finalidade aí? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, amém? Glória a Deus, podeis assentar-se. Louvado seja o nome do Senhor por todas as bênçãos que nós recebemos no dia de hoje. Se o André quiser colocar um fundo musical, fique à vontade. Deus, nessa noite, por certo, quer falar ao meu e ao seu coração. E eu vejo aqui alguns irmãos que poucas vezes eu vejo, um casal lá atrás, né? Devem ser visitantes. Que como no mundo espiritual nós somos cópias de Jesus Cristo. Tem um hino que fala de DNA, não tem? Se não me falha a memória, o Cristiano canta esse louvor, na questão de um louvor que fala: ninguém explica Deus, parece-me. Até se for possível, André, também retorne no versículo 5. Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Faça essa pergunta para ti agora. No mundo espiritual, nesse mundo maravilhoso, nesse mundo onde podemos enxergar as coisas através dos olhos da fé, a Bíblia registra a inspiração de Pedro, e a palavra Pedro significa pequena pedra, ou fagulha de rocha, ou como nós conhecemos como aqueles que são os serventes de pedreiro, oficial pedreiro, como que pedra brita. Apesar de que a pedra brita, ela não tem um formato, né? Ele não é quadrada, não é redonda. Mas diz que nós somos, assim como Cristo é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que faz o ângulo, a pedra que projeta o modelo para cada um de nós, assim como foi falado aqui a respeito do perdão. Vós sois o quê? Pedras vivas.
Puxa, irmão, já pensou numa pedra viva? Uma pedra que se move? Uma pedra que anda? É porque não conseguimos às vezes fechar o nosso eu, não conseguimos às vezes prender essa resistência que temos em reconhecer que o mundo espiritual age no mundo material. Irmão, irmã, uma das maiores fortalezas para a vitória é se entregar à ideia que o mundo espiritual age no mundo material. É acreditar que no mundo espiritual nós somos pedras vivas. Sois edificados casa espiritual. Somos um monumento. Tem um americano que gerou diversos personagens, heróis. Entre eles tem um que chama-se A Coisa, It em inglês. E ele anda, as pedras se formam e anda. Creio que a maioria já viram, 80% de vocês já viram. Isso tudo é cópia bíblica. Isso tudo foi inspirado na Bíblia. Ainda que você ache que os super-heróis americanos, eles tenham lá os seus jeitos maléficos, mas tudo é inspiração bíblica. Não há tempo para detalhar sobre alguns deles aqui, mas saiba disso. E o crente em Cristo Jesus nada mais é do que não uma coisa, mas uma casa espiritual andante. E quando ele usa essa força espiritual, ele se transforma em mais forte do que a coisa. E ali diz a seguinte: sois casa espiritual. Primeira coisa, é algo espiritual. Segundo, que não é do Antigo Testamento, que não é do tempo da lei, sacerdócio santo. Porque o sacerdote e o sacerdócio arônico, o sacerdócio de Moisés, era um sacerdócio humano, que cada um tinha que oferecer sacrifício até por si próprio. Começava-se no povo, vinha-se nos príncipes, eram 70 príncipes do Sinédrio, iria para os sacerdotes, que eram filhos de Arão, e chegava em Arão no sumo sacerdote. E chegava um dia em que o sumo sacerdote tinha que entrar no santo, lugar santo, e oferecer sacrifício por si próprio. Eu não sei se vocês conseguiram entender o que eu falei. Amém? Entenderam? Estão aí? O que ocorria? Um sacerdote, que hoje é o padre, é o pastor, ele oferecia animais para ser sacrificado, para cobrir o pecado do povo, dos príncipes, que eram 70, dos seus filhos e até dele também. Eles eram um sacerdócio, porque eles foram escolhidos dentre as 12 tribos, a tribo de Levi, a tribo do sacerdócio. Deixa eu sair um pouquinho do Antigo Testamento e voltar para o Novo. Quando Jesus se encontra com um homem chamado Nicodemos, que a Bíblia registra que ele é um dos principais da sinagoga, ele era um daqueles que recebia o dízimo, comia a carne dos animais também,
E algumas oferendas eram queimados todos os animais, todo o animal, que era chamado holocausto, queimado por completo, que o sacerdote daí não comia. Mas não era sacerdócio santíssimo, porque eles tinham que oferecer por si só. Hoje, sabe quem são os sacerdotes? Não é só a tribo de Levi. A partir do dia, irmã Vanilda, em que o templo do véu se rasgou, em que Jesus deu a vida por mim e por você na cruz do Calvário, diz que o templo, que era uma espessura mais ou menos de 10 centímetros a cortina, rachou de cima a baixo. Não, rachou horizontalmente e caiu de lá. Abriu-se a porta da salvação para todos, inclusive para nós. E a partir daquele dia, todos os que crerem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, são sacerdotes. Pena que o Tiago não está aí, mas tem um louvor que canta assim, ó: já posso entrar no santíssimo lugar, já posso adorar ao Deus eterno. Aleluia, glória a Deus. Porque antes, irmão, só o sumo sacerdote entrava lá no santíssimo lugar para oferecer sacrifício a Deus, queimar o incenso e ver pela fumaça a glória de Deus descer naquele lugar. Hoje não. Hoje o teu incenso, que é a tua oração, sobe daí da tua cadeira que você está sentado. Aleluia! Por que é que hoje nós somos sacerdócios santos? Para oferecer o quê? O carneiro? O cabrito? O boizinho? Não. Para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus. Por que os crentes cantam? Por que os crentes cantam quando vai no culto? É sacrifício espiritual. Aleluia! Eu te louvarei. Por que os crentes oram? Por que é que eles falam com Deus? Por que é que eles louvam, enaltecem, engrandecem? Por que é que eles, aquelas pessoas que não são familiarizadas, por que é que eles dão glória a Deus? Porque eles estão oferecendo sacrifícios espirituais. Sacrifício santo é a oração, é o incenso que sobe e chega às narinas do Senhor. É verdade, irmão. Tem um rapaz que ele trabalha com a tenda e ele toca a sanfona no estilo campeiro, gaúcho. Ele fala que Deus é gaúcho, porque Deus gosta do aroma da carne e do sacrifício, né? Quem é que não gosta de uma costela sendo queimada assim, e daí chegar lá e aspirar? Claro que gosta. Só que agora não é mais aquele sacrifício. Aí ele fala que Deus é o primeiro gaúcho que existiu na face da terra, porque pediu para queimar a carne para ele aspirar, porque Deus é espírito, ele não come, mas ele aspirava. Hoje não. Depois da morte de Cristo na cruz do Calvário, sabe o que é que Deus aspira? A sua oração. E a oração, quando chega nas narinas de Deus, ele diz: que delícia. Eu imagino que Deus até flexiona um pouquinho as pernas e diz assim: Irmão, quando você ora com aquela gratidão, irmão, quando você ora com aquela certeza que Ele vai estar recebendo, sabe o que acontece? A oração é a chave que abre as janelas celestial.
Quando você ora, Deus pega o céu assim, ó, e abre ele como se abre um zíper, e derrama bênçãos. Nós somos pedras vivas. O que é pedra viva? Nós falamos. Nós somos edifício, casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Glória a Deus. Versículo 6. Tem o 6? Não. Vamos para o 9. Vamos direto. Tem um povo que não é. Mas esses que agora são casa espiritual. Irmão, não adianta eu te perguntar e você responder com a sua mão. É na tua mente. Você é o que você pensa. O filósofo diz: penso, logo existo. Mas vós sois o quê? Geração eleita. Aleluia. Efésios, se não me falha a memória, capítulo 1, versículo 4. Abre para nós lá. Eleito é aquele que é tirado do meio de uma quantidade. Olha só, como também nos elegeu nele, Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Costa, na minha concepção não tem como eu não aceitar que eu não tenha sido gerado muito antes no mundo espiritual do que quando fui formado fisicamente na década de 60. Eu fui gerado no mundo espiritual, não sei, remotíssimo, um tempo chamado Kairos para o ser humano, porque além do que nós imaginamos, Manuel, Nathalie, Rodrigo, Aleph, todos vocês no mundo espiritual foram gerados, e vocês foram eleitos, foram escolhidos a dedo. Fulano, Ciclano, Beltrano, Trajano, Palhano, até os Palhanos, viu, Costa? Foram escolhidos a dedo. Antes da fundação do mundo, qual finalidade que nós somos escolhidos? Para sermos iguais a Deus, saudáveis espiritual, santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Só está aí. Agora volte lá no 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Bom, só o fato de saber isso, Manuel, me tranquiliza, que o meu espírito foi formado antes da minha carne. A minha carne, ela é passageira, irmão. É brufta aqui, ó. É tipo você tá jogando no videogame, aquele joguinho virtual, né? Aparece ali e lá na frente com uma bolha de sabão também, estoura. A palavra de Deus diz assim no Antigo Testamento, e Jesus reprisa no Novo, que nós somos como um sopro. Um sopro quanto tempo dura? Não dura 2 minutos. Nós somos como a erva. Isso aqui é uma flor, né? Mas a erva que nasce, floresce de manhã e de tarde murcha. Mas vós sois a geração eleita. Olha, só isso, irmã Rose, só isso, missionária Jacira, já era motivo para nós louvar, engrandecer, enaltecer, oferecer sacrifícios espirituais, dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É que nós temos uma mania, irmão, de copiar o mundo que é ímpio, porque nós não somos ímpios, nós somos pios. Sabe o que é pio? É aquele que oferece sacrifício na pia, no altar. O sacerdote pegava a carne e levava lá na pia.
A pia, nós estivemos lá com a Vilma em Jerusalém, visitamos o modelo de sacerdócio, de tabernáculo e sacerdócio. Fora do tabernáculo tem a pia. Essa pia tem um diâmetro de boca de 3 metros e 14 centímetros. Você consegue lembrar o que é 3,14? O pi. O pi vem da pia. Agora, no Novo Testamento, nós não oferecemos mais o sacrifício na pia fisicamente, mas nós temos a pia espiritual, que nós vemos lavar os nossos pecados no sangue do Cordeiro. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime meigo Jesus, minha alma salvou. Você está na pia, você é pio. Os ímpios, irmãos, eles não têm a mania, os ímpios não têm a tradição, os ímpios não têm a vontade de glorificar o nome do Senhor. Mas você não é ímpio, você é pio. Você é cópia de Jesus Cristo, e Jesus Cristo, Costa, o que se fala até lá nos campos, quando começa a dizer, vamos rezar aqui, vamos fazer uma oração, Jesus diz assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, é a primeira frase dele. Sabe como é que quando um filho chega para o pai e diz assim, pai, eu preciso de tal coisa? Sabe como é que o empregado chega para o patrão? Ô fulano, eu preciso de um aumento. E Jesus não chegou dessa forma. Jesus chegou primeiro, elogiou, enalteceu o pai, e disse, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Olha só que lição para nós. Aí depois de ele falar isso, irmão Calebo, aí ele disse assim, Pai nosso que está no céu, aí depois ele disse, venha a nós o teu reino. Aleluia! Olha só que lição. Como é que nós chegamos às vezes para pedir uma coisa para uma pessoa superior? Falta psicologia espiritual em nós. Chegar assim, primeiro elogia, falou, rapaz, você está hoje simpático, elegante. Quebrou tudo. Nossa, a irmã fez a chapinha no cabelo, ela já se mexe ali, opa. Aí ele diz assim, eu preciso que a senhora faça um favor para mim, mas olha, faz risco. Agora se chegar lá para ele e dizer assim, fulano, eu quero, aí meu irmão, não vai conseguir. As orações nossas, irmão, primeiramente é exaltar, glorificar. O nosso Deus é um Deus que espera que fale para Ele que você adora Ele. Esta é a atividade do povo eleito. Aleluia, glória a Deus. Quando você chega nesse ponto e você entra lá no teu quarto, fecha a porta e começa a glorificar a Deus, elevar o nome dEle, Ele faz com que a nuvem espiritual desça no seu quarto. Aleluia! Te cobre de anjos. E os anjos, diz a palavra, são mensageiros. Os anjos são aqueles que ministram a favor do ser humano. Aleluia! Sabia disso? Você tem alguém que está te incomodando, está te implicando, você chega lá, entra no teu quarto e diz, Senhor, abençoa fulano, toma conta dessa causa. Pode saber, o anjo sai, ele não precisa nem de asa, mas para nós imaginamos ele com asa. Nós somos geração eleita, sacerdócio real. Ei! Aquele sacerdócio arônico, aquele sacerdócio de Moisés, de Levi, não era real, irmão Arthur. Não era da linhagem de rei. Um sacerdócio da linhagem real veio antes deles.
chamava-se Malquisedeque. Malqui, anjo, Sedeque, sobrenome. Jesus é sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Hoje a igreja é sacerdócio, Juliano, não da ordem de Moisés, que tem o templo, que oferecer sacrifício, não. Hoje é da ordem de Jesus, que é no mundo espiritual. Você oferece o sacrifício. Ué, mas vocês não fazem outro tipo de sacrifício? Não, podemos fazer, podemos ofertar na casa do Senhor, é um sacrifício. Quando você oferta, irmão, e quando você dizima, sabe qual que é a reação no mundo espiritual? Escute só, você santifica até os teus filhos para o Senhor. É o que a Bíblia diz. Se alguém não quiser receber, e isso é carta aos Hebreus, Novo Testamento, não é lá no Antigo Testamento. Quando você oferta, quando você devolve o dízimo ao Senhor, abençoa e santifica os seus filhos. Alguém vai dizer assim: ah, mas tinha que passar pelo dízimo. A mensagem estava indo tão bom, mas passou a ser apelativo. Não é, irmão. Igreja que quer ser abençoado, pedra viva que quer ser abençoado, faz a oferenda por completo. Sacerdócio real da ordem de Melquisedeque. Que mais? Nação santa. Todas as nações em volta de Israel, em volta de Jerusalém, essas nações, elas eram nações que adoravam todos os tipos de deuses. Deuses feitos com imagem de aves, deuses feitos com imagem de répteis, deuses feitos com imagem de peixes, como era Dagon, e temos até hoje. Afinal, que aqui no Paraná é muito fraco, mas tem o Marcos Emanuel aí, que já foi na Bahia, né, Marcos? Na Bahia diz que tem às margens da praia uma oferenda a Dagon, que alteraram o nome para Iemanjá. É ou não é, Manuel? E tem um dedicado dia do ano em que eles fazem cestas de alimento toda florida e colocam às margens da praia, das águas da praia, e com as ondas ela vai distanciando-se da praia, e eles dizem assim que Iemanjá é a rainha do mar. Eu estou falando no YouTube, não é, Gessé? Lá no tempo do Antigo Testamento, as nações adoravam todos esses tipos de deuses. Para nós, os evangélicos, isso chama-se idolatria. Adorar algo que não tem correspondência de interação com o ser humano. Ou seja, o que é isso, irmã? Não adianta a irmã Camila pedir para a parede, me responda. Não adianta a nossa irmã Elisândria chegar e dizer para a cadeira, me responda. Elas têm até 4 patas, mas não andam. Sabia disso? Salmo 115. Tem olhos e não vê? Tem nariz e não cheiram? Tem garganta e som algum sai dele? Tem boca e não fala? Tem ouvido e não ouve? Tem mãos e não apalpam? Tem pés e não andam? Ao contrário, tem que ser carregado. Que se tornem iguais a ele os que fazem e os que adoram. Então é uma nação sem saúde espiritual. Mas vós sois nação saudável, nação santa, povo adquirido. É interessante observar, mas se nós já éramos espiritualmente de Deus, como é que nós vamos ser povo adquirido de novo? Ocorre, irmão,
que quando nós viemos o Espírito para a terra, nós perdemos a semelhança de Deus e precisava, no estado de retorno a Deus, um sacrifício oferecido por um sacerdote que não tivesse nenhum pecado, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Você entendeu? E esse é o Senhor Jesus Cristo, o único que poderia fazer isso. Agora, você é adquirido, você é marca registrada, você é propriedade. Oh, aleluia! Nós somos casa espiritual, nós somos edifício de Deus, nós somos pedras vivas, nós somos povo eleito, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa e nós somos povo adquirido. Com o sangue de Jesus você foi comprado. Com seu sangue comprou-me. Sabe, teve um hino aqui que o irmão Tiago cantou, que só uma gota, não é isso, Tiago? Uma gota do sangue dele. Mas por que você é tudo isso aí, Juliano? Te entendo, sei que você é comerciante, você tem a tua vida, tem a tua família, esse é o mundo material teu. Mas acima disso, Juliano, diz a palavra, você é um eleito do Senhor, você é escolhido, você é um sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Jesus, você faz parte da nação santa e não da nação que não é são. Você é adquirido, comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Tá bom? Mas para fazer o quê? Qual que é essa finalidade, Joel? Qual que é essa finalidade, irmão Diamantino? Está ali, ó. Sabia que vocês são anunciadores? Quem anuncia Jesus? O que é para nós anunciar? As virtudes. Um dia eu vou convidar o Marcos para pregar aqui. Outro dia eu vou convidar o Douglas para pregar aqui. Aí o Marcos vai dizer para mim, não, mas eu não sei pregar. Não precisa você saber, é só você dizer as virtudes do Senhor Jesus. Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo e Ele leva para a glória. O Evangelho é básico, irmão. É só isso e mais nada. O povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. A palavra chamou quer dizer o seguinte: na escolha, o Espírito Santo diz assim: fulano, ciclano, beltrano, trajano, palhano. Entre esses aqui, João capítulo 3, versículo 16. Entre esses 5, que eu vou chamar de 5 continentes. Olha, fulano, ciclano, trajano, palhano, beltrano. Vamos lá? Ásia, Europa, Oceania, África e América. Entre esses, João 3,16, para todo aquele que nele crer. É para todo aquele que nele crer. Vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é as trevas, Murilo? Ele tem distância de Deus. Eu estou distanciado do Senhor. Eu nunca sou pio.
eu nunca ofereço nada. Quando você tiver alguém na sua casa, na sua família, que não quer saber de vir ao culto, oferecer sacrifícios espirituais, ele está se distanciando do Senhor, ficando longe. E é muito fácil, meu Arthur. Quando eu era menino, que eu ia para a escola adventista, 3 anos e meio lá, então a escola adventista, evidentemente, sábado não tem escola, como às vezes algumas outras acaba tendo, escolas particulares. Então eu ia animadinho, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. No sábado eu não ia para a escola, no domingo eu não ia de novo. Quando chegava na segunda-feira para ir para a escola, que preguiça. Ó, irmão, às vezes penso assim, não, mas não tem problema eu não ir na igreja 1 mês, não tem problema eu não ir na igreja 2 meses. O teu psicológico começa a esfriar, você começa a se acostumar em casa. Agora, quando a gente vem para a igreja, os dias de culto, sabe o que acontece? O dia que a gente fica em casa, a gente fica que nem aquela música, sem eira e nem beira. Mas é um negócio esquisito, sim. Eu tenho que estar adorando o meu Senhor. Por isso nós temos que combater essa leva que vem vindo por aí de chamado dos desigrejados. Alguém já se encontrou com alguém que defende essa tese dos desigrejados? Não precisa, eu adoro em casa mesmo. Você nunca se encontrou com alguém assim? Daí, irmão, está congregando aonde? Não, eu estou em casa mesmo. Olha lá, a irmã Lédia disse que já se encontrou. Ah, meu filho, em casa, mas quem é teu... Você está na cobertura espiritual de quem? A cobertura espiritual, sim. Você tem que estar debaixo da bênção, rapaz. Vem aqui, Jessé. Vem aqui, Manuel, você. Jessé está trabalhando. Você que não está fazendo nada além de ouvir a palavra. Manuel está aqui. Fica debaixo da mão aí. Está debaixo da bênção. Nenhum sacerdote vai tirar a mão de cima dele, mas ele pode sair debaixo da bênção. Sai para a direita. Saiu debaixo da bênção, fica debaixo do quê? Quem não está com o bem, está com o... Está debaixo da maldição. Verdade. Isso é Bíblia, irmão. Talvez você esperasse uma mensagem para vocês pular, saltar. Isso é a palavra, alimento, arroz com feijão, sustento. Aquele, irmão, que não está debaixo da bênção, está debaixo da maldição. Volta. O que está debaixo da bênção retornou, é recebido de braços abertos. Ainda que ele cometeu o maior dos pecados de toda a humanidade, possa dizer, todas as maldades, a palavra de Deus diz assim, que ainda que os vossos pecados fossem mais vermelho que o escarlate ou o carmesim, eu os tornaria branco mais do que a alva lã, através do sangue de Jesus. É o que nos conforta e consola. Debaixo da bênção espiritual, venha um mês participar da ceia do Senhor. Ainda hoje me perguntaram, por que a ceia é todo mês? Você pega o livro do Apocalipse, você vai pegar a árvore da vida. A árvore da vida representa o Jesus, que era a árvore da vida lá no Jardim do Éden. Na árvore da vida que está lá na Cidade Santa, da onde sai o trono de Deus. As suas raízes estão dos 2 lados do rio, e ela dá o seu fruto de mês em mês, 12 frutos ao ano. O fruto, irmão, da árvore da vida, já está dizendo vida, é como uma mulher no período fértil, seja lá dos 10, 11 anos, até os 54, 55, algumas 60, 58, ele tem todo mês o fruto da vida. A árvore da vida dá o seu fruto de mês em mês. No mundo espiritual, o corpo espiritual precisa todo mês, irmão, participar do pão que simboliza o corpo de Cristo aqui na terra, e lá você vai comer na glória, na cidade santa, está em Apocalipse,
todo mês. Obrigado, bênção. Não saia debaixo da bênção. Vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que vos anuncieis a virtude. Qual é a virtude dele? Ele cura ou não cura? Até aqui na terra, quando as pessoas encostavam tão somente próximo dele, já curava. No mundo espiritual, cura a alma. Fulano está lá no estado de depressão. Fulano está lá porque aconteceu isso na família e ele não tem ânimo para nada. O médico da alma é o Senhor Jesus Cristo. Quando ele entra, irmão, e a pessoa recebe aquela porção dele por meio do Espírito Santo, ele desvaloriza as coisas da terra e valoriza as coisas do céu. Ele busca primeiro o reino de Deus e depois as demais coisas são acrescentadas. Nós temos que ter um povo forte, um povo de vitória, irmão, um povo que não se abale com qualquer cartinha, com qualquer mensagem, um povo que diga o seguinte: está nas mãos de Deus. Fique em pé. Um povo que acredite pela fé que o seu nome está escrito no livro da vida, nas mãos do Senhor. Quer dizer, não é diretamente nas mãos dele, mas como se estivesse no controle dele. Quantos aqui, irmãos, têm a certeza que o seu nome está lá na mão do Senhor? Tem? Lá na década de 70, irmão Arthur, o senhor acha que nem era crente. Eu já era pupilo e aluno da escola dominical, cantava-se um louvor assim: meu nome está na mão de Cristo, meu nome penetrou além do véu, meu nome está na mão de Cristo, o meu nome está escrito lá no céu. Jovem, adolescente, adulto, ancião, se o teu nome está lá, rapaz, não interessa no outro lugar aqui na terra. Agora, vou dizer para você, mesmo assim, esse Deus poderoso, maravilhoso, com as suas virtudes, Ele pode fazer grandes coisas para a humanidade. São 100 vezes aqui, irmão César, e mais a vida eterna. Ele revela, Ele dá visão, Ele testifica o Espírito, como fez aqui na leitura da palavra. Eu nem imaginava, mas o Espírito Santo, Ele mostra aquilo que está além da parede, irmão. Ele não vai constranger ninguém, mas Ele está pronto a te ajudar. Ele está pronto a fortalecer a sua fé. Ele está pronto a colocar você diante do caminho da vida eterna. Ele está pronto a consolar cada um de nós, ainda que porventura aconteçam tragédias nas vidas dos seres humanos. Ele sempre está lá. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais lhe fará. Os que esperam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para frente sempre. Aleluia. Lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Você tem algo para apresentar ao Senhor essa noite? Tem alguém que veio aqui e quer apresentar algo para Deus essa noite? A palavra de Deus diz assim: não ser só ouvintes, mas praticantes. Uma pessoa de vitória, Rodrigo, é uma pessoa que ele não só recebe, ele age. A ação é poderosa. A oportunidade é dada. Se alguém quiser receber a bênção, está na hora. Estou falando aqui, como diz aqueles que aqui vêm, porque está vindo em mim para falar. Se você não precisa, que Deus abençoe. Depois,
Aí é você em seu quarto e Deus. Tá certo? Então o que nós somos? Casa espiritual. Pedras vivas. Não de tropeço. Nós somos cópia de Cristo. Nós somos aquele que tem o DNA das coisas espirituais, irmãos. A minha finalidade na igreja, a sua finalidade na igreja é oferecer um culto a Ele, que são sacrifícios espirituais. Claro que Ele vai te estornar em bens até materiais. Se você quer a cura, se você quer uma vida de relacionamento bom, Deus está pronto a conceder. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, para a glória do nome do seu Filho amado Jesus Cristo, aqui está o seu rebanho, as ovelhas que o Senhor confiou a esse ministério. Senhor Deus, eu solicito, Senhor Deus, que o Senhor me dê sabedoria a mim e a eles, para nós oferecermos ao Senhor a nossa gratidão, o nosso culto em adoração ao Senhor, a nossa veneração seja a Ti, ó Pai, porque o Senhor é grande, poderoso e faz grandes coisas, é lindo e maravilhoso. O Senhor nos surpreende, o Senhor nos dá vitória pelo Espírito Santo, o Senhor faz nos ver as coisas que estão, Senhor Deus, ocultas a esses olhos carnais. O Senhor nos dá a possibilidade, ó Pai, de nós permanecermos na Tua palavra. O Senhor nos ajuda a crermos que somos aqueles aos quais vivemos uma vida no mundo do tabernáculo espiritual. Senhor Deus e Pai, obrigado Senhor, porque o Senhor tem os seus anjos, os seus seres espirituais para trabalhar em favor daqueles que o amam a Ti, daqueles que oferecem sacrifício ao Senhor. Pai bendito e misericordioso, o Senhor é aquele que olha no interior e no interno de cada organismo e pode curar até o câncer que está lá dentro. O Senhor pode renovar, Senhor Deus, as forças daquele que antes, Senhor Deus, era forte e hoje se sente enfraquecido. O Senhor é aquele o qual pode trazer à existência, Senhor, aquilo que parecia impossível na vida dos seus filhos. Mas nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor grande está entre nós por meio do Espírito Santo que revela a sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por esse corpo de obreiros. Obrigado pelos músicos, Senhor, pelos sonoplastas, pela mídia, pelos recepcionistas, porteiros e diáconos. Senhor Deus, que o Senhor Deus dê vitória espiritual, que o Senhor quebre a cara do adversário, Senhor Deus, que quer destruir a obra. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Podeis voltar aos seus assentos. Creio que as crianças estarão louvando. Enquanto isso, aqui a pastora vai estar dando os avisos dos trabalhos a seguir.